quem sou eu de verdade? Isso é uma pergunta para você fazer. Faça aí do seu lugar, fala, quem sou eu? Não é na fila do pão não, como dizem fora. É quem sou eu de verdade? Pergunta para quem está, quem é você de verdade? Fala, de fato, quem és tu? Quem és tu? Como disse Deus para Jó, né? Quem és tu? É uma pergunta que ela pode parecer um pouco óbvia a resposta, mas eu asseguro você que está me ouvindo nessa manhã, vivendo na geração que nós vivemos, que não é algo tão óbvio. E por mais que seja óbvio, a gente costuma dizer aqui, né? O óbvio precisa ser dito, o óbvio precisa ser pregado. E nós estamos vivendo uma geração onde nós dizemos isso, os evangélicos precisam ser evangelizados. Olha que coisa, é contra-intuitiva, mas real. Por quê? Porque você vê muitos ajuntamentos, você vê muitas pessoas, você vê grandes povos, você vê muito acontecendo, mas não passa de fato, às vezes, de uma conversão legítima. É como é que fala? É um convencimento talvez da carne. E o que transformaram Jesus? Transformaram Jesus em mais uma ideologia. O evangelho, né, o cristianismo em mais uma ideologia. Mas Jesus, ele é muito claro, ele não é mais uma ideologia. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, nós precisamos lembrar e pregar e anunciar que nós não podemos reduzir o evangelho a apenas uma filosofia boa de vida, como um budismo, como, com todo respeito a todas as religiões, com qualquer religião. Não é isso de fato o cristianismo. O cristianismo, ele é a verdade. O cristianismo é a única palavra. Não há outro mediador entre Deus e os homens. A gente precisa anunciar isso, porque existe a igreja tradicional romana que vai dizer, mas tem Maria, mas tem os santos, tem o São Judas, tal, tem outro. Foram homens, talvez. Maria foi uma mulher abençoada. A Bíblia diz que ela foi cheia de graça, foi escolhida, uma eleita para dar à luz ao nosso mestre, Salvador, Jesus Cristo. Mas a verdade é que Maria não tem poder nenhum de salvar. Quem salva é Jesus Cristo, sim ou sim, igreja? Então nós precisamos pregar e anunciar de fato o verdadeiro evangelho, para que nós não tenhamos o cristianismo como uma boa filosofia, que você fala, nossa, isso me faz bem quando eu ouço isso faz sentido, isso não faz. Não, a palavra de Deus não é para fazer sentido, a palavra de Deus não está no campo natural, a palavra de Deus está no campo espiritual. Tem coisas, se você for para a palavra de Deus, você vai falar, mas isso aqui não faz sentido algum. A palavra, Paulo vai dizer, mas isso é loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Então nós precisamos entender de fato das coisas do Espírito. E como que eu conheço das coisas do Espírito? Conhecendo a palavra, mergulhando na palavra. Então, se eu não conheço nem quem é Jesus, como é que eu vou conhecer quem eu sou? Eu queria chegar nessa conclusão. Eu preguei há alguns anos uma mensagem chamada assim, tiraram Cristo do cristianismo. Então, reduziram Cristo, pegaram só as filosofias, só os ensinamentos e reduziram a um conjunto ali de algo que vai sendo passado para massagear a carne, para fazer bem ao ego humano, mas de fato não tem um confronto. Então, se não tem confronto, não tem transformação, porque Jesus veio confrontar. Eu costumo dizer nas minhas pregações que o evangelho é Deus nos confrontando de nós mesmos, Deus nos livrando de nós mesmos. Então a mensagem de hoje ela é fundamental. Eu vou pedir ajuda para os meus abençoados aqui. Pastor Rô, me ajuda lá fora, traz todo mundo para ouvir essa mensagem hoje, sabe, só quem está nos apoios, só quem está mas não deixa ninguém andando pelo shopping. Eu vou fazer uma compra, vou comprar uma bolsa. Agora na hora de comprar a bolsa, compra depois do culto, traz o povo para cá para dentro, porque eu tenho certeza, tenho convicção, essa mensagem vai causar transformação na vida de todos aqueles que vão ouvir. Diga mais uma vez, quem sou eu de verdade? Então nós vamos entender mais hoje a respeito da nossa identidade. Eu quero começar lendo 2 Timóteo, Timóteo, né? A gente tem que falar. Vocês já viram o Timóteo da internet? Você não tem meme, você não tem rede social. Você já viu, dona Bruna? Timóteo. Vamos lá, para 2 Timóteo. Não tem como ler mais Timóteo da mesma forma depois disso. Capítulo 1, verso 9, ele diz assim, é uma carta que Paulo está escrevendo, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Diga, santa vocação. Você sabe, o nosso abençoado bispo Daniel da nossa sede, ele diz, bispo Fê, quando eu vou ler a Bíblia, principalmente as cartas de Paulo, nós ficamos às vezes em algumas expressões, porque algumas expressões elas são suficientes para que a gente tenha uma transformação de vida. Então veja só, às vezes é uma palavra, eu sei que o bispo Maurício também nos seus estudos às quartas-feiras, às vezes ele fica 2 horas em um versículo, né, bispo? Então, olha só, nos chamou com santa vocação. Então Deus nos chama, mas não é de qualquer forma não é um assobio, vem cá, ei colega, tem uma santa vocação. Existe um propósito, existe um para que Deus nos chama. Olha o que diz agora a continuação da carta, não segundo as nossas obras.
Você está compreendendo o que Paulo está falando? Deus não está nos chamando segundo o que você está fazendo, ou o que você fez, ou o que você vai fazer. Ele diz, mas conforme a sua. Vocês têm que entender que esse sua está falando de Deus, não é a sua você. Ele está falando, olha, Deus não nos chamou, ou melhor, ele fala, Deus nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme, ele aponta agora na vertical, mas conforme a sua própria determinação e graça. Diga, Deus tem uma determinação. Deus tem uma graça que nos foi dada em Cristo Jesus. Leia comigo agora a parte que vai explodir a nossa cabeça. Quando que isso foi feito? Uau! Se está na Bíblia, nós cremos. Então, vamos louvar Jesus juntos, amém? Então quer dizer que desde antes dos tempos eternos, Jesus nos chamou com uma santa vocação. Quer dizer que o que isso tem a ver com quem eu sou? Você só pode saber quem você é se você descobrir qual foi o seu chamado, se você entender qual foi o seu chamado. Quem te chamou? Como Ele lhe chamou? Onde isso foi revelado? Em Cristo Jesus. Quando? Antes dos tempos. Mas espera aí, Jesus antes dos tempos eternos, como que funciona essa dinâmica? É sobre tudo isso que Deus quer revelar hoje ao seu coração. Curve sua cabeça, nós vamos falar com Jesus nessa manhã, amém? Senhor Jesus Cristo, Deus amado, bendito, Rei de reis, Senhor de senhores, nós te damos honras e glórias mais uma vez nessa hora, Pai. Obrigado por esta manhã, obrigado pelos teus feitos, obrigado porque nós já te louvamos, obrigado porque nós já te adoramos. Obrigado, Jesus, porque Deus, Ele é bom em todo tempo, Deus é fiel, justo e verdadeiro. Deus é maravilhoso, Tu és, Pai, a brilhante estrela. E nós estamos agora diante de toda esta Tua graça, Pai. A Tua graça, a Tua santa vocação. Nós aquietamos o nosso coração para que nós venhamos a experimentar de Ti, Pai, através da pregação, aquilo que Tu tens como direção, aquilo quem nós somos, a nossa real identidade em Ti, Pai. Que isso seja agora revelado para alguns, para outros talvez relembrado. Mas nós queremos ouvir a Tua voz. A nossa oração é: fala-nos, Deus, porque como filhos queremos ouvir a voz do bom pastor. Oramos em o nome santo de Jesus, para a Tua honra e glória, para a honra e glória de Jesus, e todos digam amém. Vamos louvar Jesus com as nossas palmas, igreja? Pastor Rô fez o pente fino lá, amém? Está tendo festa no CIDS, aí todo mundo quer ficar numa festinha, né? Mas a festa é o culto dos CIDS, os pais precisam ficar aqui em nome de Jesus para receber a mensagem. Meus irmãos amados, povo escolhido, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqueles que foram chamados por um propósito, segundo uma santa vocação, pela determinação e graça do nosso Deus, em Cristo Jesus, revelados desde os tempos eternos. É você, diga graças a Deus. Você sabe que todas as mensagens, eu falava isso num vídeo ontem que eu gravava no meu stories, todas as mensagens que esse altar prega, ela é inspirada por Deus. Deus nos inspira, Deus nos dá direção. Mas como pastor, meu presbítero Henrique, eu preciso dizer algo. Existem algumas mensagens que, sabe, Deus ele trabalha de uma forma específica. Deus ele trabalha de uma forma diferente. Existem mensagens que elas queimam no meu coração como pastor. Existem mensagens que às vezes parece que você quer até, desculpa a expressão, queimar largada, você quer falar e Deus fala: calma, Fernando, o culto é amanhã. Mas a vontade que dá é você começar a pregar aquilo. E eu quero assegurar você que esta é uma dessas mensagens. É como se Deus tivesse algo muito específico para tratar com a igreja e passasse por essas mensagens. É lógico que todas são especiais, mas eu quero que você entenda que existem mensagens específicas. Eu creio que a mensagem de hoje ela é necessária e urgente para um tratamento de Deus no íntimo dos corações. Coloca a mão no seu coração. Você sabe que Ele está do lado esquerdo aqui, mais à esquerda. Coloca a mão no seu coração. Fala assim: Deus, eu quero ser tratado hoje no íntimo do meu coração. Porque nós não queremos, como eu acabei de fazer para a introdução, um tratamento da carne, uma coisa superficial. O nosso abençoado presbítero Lucas, agora no momento da ministração, falou assim: quando nós vamos mais profundo, mais nós conhecemos de Deus, mais Ele se revela a nós. Então nós não queremos esse tratamento superficial, nós queremos um tratamento profundo com Deus. E nós estamos vivendo um tempo onde é muito difícil. Hoje as coisas estão todas muito difíceis, as ideologias, a coisa está muito feia agora. O mundo se encontra cada vez pior. A mensagem que eu trago hoje também, ela vem trazer então esperança para você, num mundo totalmente perdido. Você sabe que estão tentando roubar até isso do Evangelho, uma mensagem de esperança, uma mensagem segura. Então, mais uma vez eu quero dizer, a mensagem vem trazer paz, ela vem trazer esperança, para que você nesses dias difíceis, talvez alguém esteja passando por um dia difícil, eu estou pregando para alguém aqui, talvez que tenha vivido hoje, ou essa última semana, caos. Eu quero que você entenda que a mensagem de hoje, ela vem trazer bálsamo no teu coração.
Ela vem, sabe, cair no teu coração com uma direção de Deus. E um dos propósitos do nosso ministério, tenho que dizer isso, é ajudar as pessoas a descobrirem qual é a sua real identidade. Alguém pode dizer assim: bispo, eu já ouvi tanto falar sobre identidade. Você vai dizer de novo? Eu vou voltar no que eu disse aqui há 5 minutos atrás. O óbvio precisa ser pregado. O óbvio precisa ser falado. Nós precisamos evangelizar os evangélicos. Então, você sabe que hoje existe um campo do conhecimento que ele não se torna sabedoria. O campo do conhecimento é a geração de hoje. Conhece de tudo, mas não é especialista em nada. Não é assim a geração de hoje? Conhece a respeito de todas as coisas, conhece a respeito porque tem conhecimento vasto, porque tem informação, mas a informação às vezes não é nem conhecimento, é só informação. Então talvez você tenha informação sobre o que é identidade, mas você não tenha conhecimento, tão pouco sabedoria do que é isso. E eu quero te levar para esse terceiro estágio de sabedoria. Eu quero levar você para esse lugar onde você de fato sabe a sua real identidade em Cristo. Nós batemos nessa tecla e a maior forma do inimigo destruir uma vida, eu posso falar isso com mão na Bíblia, a maior forma do inimigo destruir uma vida, destruir uma nação, é distorcendo a identidade das pessoas, é distorcendo a identidade do povo de Deus, não só do povo de Deus, de qualquer pessoa. Então agora eu quero que você dê uma olhada, finge que é uma janela aí, dê uma olhada pela janela aí, aqui não tem janela não, mas dê uma olhada para a janela, um pouco aí como é que está a coisa no mundo, só aquela pestanejada assim, abre um pouquinho, dá uma espiadela, como é que está lá. Qual que é repare a crise de identidade que nós vivemos hoje na geração atual. Talvez você não tenha se dado conta que essa é a maior crise, mas eu estou aqui hoje como um pastor, como um profeta alertando, nós vivemos uma crise hoje de identidade, o inimigo está distorcendo, nós estamos vivendo nessa geração. Aí se eu for perguntar para você, será que o diabo ele tem conseguido alcançar os seus desígnios aí fora? Será que ele tem conseguido distorcer as pessoas? Será que ele tem conseguido trazer destruição, roubo e morte, como diz a palavra de João? Então, enquanto eu estou nessa introdução, eu quero mostrar para você o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 2,11, para que isso seja um alerta na sua vida espiritual. Ele diz assim, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Sabe o que muito crente tem feito? Ignorar os desígnios de Satanás. E aí, você já entendeu a equação. Se eu ignoro os desígnios de Satanás, logo ele vai alcançando vantagem. Ele não pode nos vencer, mas vantagem ele vai alcançando muitas vezes. Então nós precisamos olhar para a geração atual, nós precisamos olhar para o que está acontecendo neste tempo. Nós precisamos olhar e com um olhar assim, bíblico, né, uma cosmovisão bíblica, filtrado pela palavra de Deus, nós precisamos tocar nas feridas falando assim, isso aqui está errado, isso aqui não vem de Deus, isso aqui é distorção do inimigo, isso aqui tem causado destruição nas famílias, isso aqui tem destruição nas igrejas, e nós precisamos tocar nessas feridas, porque só existe uma forma de nós sararmos, tocando nas feridas. É como disse agora há pouco, através de um confronto. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Para você ver o quanto é necessário, quanto um tema talvez simples como esse, ele é necessário para essa geração. Quando alguém nos pergunta quem nós somos, qual que é a tendência de resposta? Quando alguém pergunta para você quem você é, a tendência da maioria das pessoas, a pessoa chega para mim e fala assim, quem é você? Eu sou o Fernando, você fala o seu nome. Depois a tendência é você já entrar naquilo que você faz, naquilo que é a sua profissão. Vou falar da minha parte, eu sou o Fernando, eu sou um dentista, sou assim, trabalho no consultório e tal. Não é assim que funciona? No meio secular ou nos seus relacionamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por mais que isso seja verdade, isso não é a nossa identidade. E aí que entra de forma muito sutil, muitas vezes, essa distorção do inimigo. Eu queria fazer um exercício com você. Você consegue dizer quem você é sem falar o que você faz? Já fez esse experimento? Eu sou, aí você já entra na tua profissão. Eu faço isso, eu compro, eu vendo, não sei o quê. A tendência da maioria das pessoas é falar isso. A tendência da maioria das pessoas é apoiar, meu abençoado Brito, a sua identidade na profissão. E por que a gente vive uma geração totalmente, essa palavra, você tem que fazer esse exercício. Por que a gente vive uma geração totalmente distorcida na sua identidade? Porque cada vez mais o mundo moderno, você sabe que mais de 90% das profissões, elas vão acabar nos próximos 30 anos, como nós conhecemos hoje, por conta da IA, por conta do avanço tecnológico. Então para pensar, uma pessoa que se apoia na sua profissão, como sua identidade, ou na sua ocupação, naquilo que faz, se o mundo muda e essa profissão deixa de existir, ela entra em parafuso, sim ou sim, igreja? Por que nós estamos vivendo uma geração também na faixa da terceira idade? Porque os avanços tecnológicos, eles são muito rápidos hoje. E como era o mundo, vou falar da parte profissional, como era o mundo no passado, ele não funciona mais hoje. Mas você vai encontrar muitas vezes nas pessoas mais idosas uma resistência à mudança, não é assim que funciona? Então, se um idoso, estou falando do idoso, mas vamos trazer para qualquer pessoa. Se uma pessoa tem
a resistência a uma mudança, como é que ela vive num mundo que muda de 5 em 5 anos, uma geração nova se inicia? É o que dizem hoje os estudiosos. Antigamente era 10, 15 anos, levava para trocar uma geração. Agora de 5 em 5 já tem uma nova geração se formando, por conta do avanço tecnológico. Então uma pessoa que ela não está preparada mentalmente, emocionalmente, espiritualmente para um mundo desse, ela entra em parafuso, o inimigo sabe disso. Então a pessoa fazia aquilo, ela tinha um mercado, ela sabia vender, ela sabia comprar. Aí agora a compra e a venda continua, mas é de uma outra forma. Tem a tecnologia, tem os meios, tem o IA, tem tudo aquilo. E a pessoa fala, não gosto disso, eu gosto do papel do pão. Não vai sobreviver profissionalmente falando, não tem como. Estou falando alguma coisa fora da realidade? Cara, você vai hoje atender no mercado, você vai hoje comprar no mercado, daqui a pouco não tem mais caixa, é tudo você apertando o botão, passando. Quando você imaginou que você ia fazer compra na tua casa? Quando você imaginou que você ia pedir um hambúrguer e em poucos minutos ele ia chegar lá quentinho na sua casa? Então você vê o quanto o mundo está evoluindo. Não, eu gosto de ir comprar. Você pode gostar de fazer o que você quiser, mas nós não. Eu costumo dizer assim, quando a gente fala de um mundo que está mudando, nós não estamos, a mudança não está vindo de nós. Então nós não devemos ser resistentes, nós devemos abraçar as mudanças. Entendo o que eu estou pregando, estou falando das mudanças ideológicas, nada disso. Mas como sociedade. Pô, se hoje eu não tiver um cartão, eu não compro. Se hoje eu não for ali no McDonald's apertar o botão, daqui a pouco não tem ninguém lá. Como é que funciona? Então uma pessoa que tem resistência, aí vamos voltar para o cerne da coisa, que eu abri um parênteses aqui. Agora pensa a pessoa que se apoiou nessa profissão. A profissão deixou de existir. Essa pessoa, entre aspas, deixou de existir. Ela vai entrar numa depressão, ela vai entrar numa crise, ela não consegue se realocar no mundo corporativo, nos locais de trabalho. Por quê? Porque ela estava apoiada a sua identidade numa profissão. Eu posso dizer que a maioria das pessoas baseiam a sua identidade na profissão, na sua ocupação. O problema disso é que quando a pessoa vai ser demitida, ela vai entrar em crise. Quando a pessoa é impedida de trabalhar, ela vai entrar em crise, pois ela baseou a sua identidade em algo momentâneo. E essa é muitas das crises que as pessoas estão vivendo. Eu vou postar um vídeo essa semana sobre isso, num treinamento do CCM. Eu falava assim, olha, a pessoa diga, a minha vida é servir. Também toma cuidado com isso, porque a sua vida não é servir, a sua vida é Jesus. E porque você é de Jesus, você serve a Jesus. Agora, se a sua vida é servir, se você não está servindo, então talvez você vai entrar em crise. Aí a pessoa vai embora da igreja. Por quê? Porque ela coloca a vida dela com Deus em servir, em algo mecânico. Não que nós não venhamos a servir. Isso é maravilhoso, mas a gente tem que entender que isso é um processo do nosso cristianismo. Isso é um meio como nós adoramos a Jesus, e não nós somos aquilo. Vocês estão entendendo o que Jesus está falando nessa manhã? Eu posso dizer para você que só essa introdução aqui, amado, já sararia muito da geração atual. Entender isso, deixar isso cair no coração. Então por isso, hoje como seu pastor, eu quero mais uma vez, e eu venho trazer clareza para você conhecer a sua real identidade. Olha quem está falando assim, hoje você vai conhecer a sua real identidade. E para nós entendermos nossa real identidade, nós precisamos ir para a Bíblia, para saber o que a Bíblia diz a nosso respeito. Alguns espertinhos vão dizer assim, bispo, eu sou evangélico, eu não sou profissão tal, não sou médico, não sou isso, eu sou evangélico. E eu gosto muito de abordar sobre isso, porque você fala, eu sou evangélico, mas você sabe o que é ser evangélico? Olha como a gente vai mais fundo. Eu sou evangélico, quando você pergunta, qual a sua religião? Você levanta a mão lá no condomínio e fala, eu sou evangélico. Mas o que é evangélico? Aí você buga, 3 agora, tico e teco, como é que funciona para você responder isso? Então, para começar, nós precisamos saber o que significa ser evangélico. E o que é ser evangélico? O que é ir a uma igreja? O que é? Você precisa definir isso de uma forma mais clara. Então, evangélico é aquele que acredita nas boas notícias, porque a palavra evangélico do seu original é evangelio, L-I-O, que significa boas novas. Então, você precisa entender, se você está falando que você é evangélico, você precisa entender que você tem que ser alguém que é produto das boas novas. Entenda o que eu estou dizendo, não estou falando de um produto do mercado. Você é o resultado das boas novas anunciadas. Sim ou sim, igreja? Então, quando eu levanto a mão numa roda e falo, olha, eu sou evangélico, eu preciso entender que na fé cristã eu me torno, ou nós nos tornamos aquilo que nós cremos. Nós falamos muito isso no momento de adoração, você se torna parecido com aquilo que você adora. Por isso nós devemos adorar o nosso Criador, Jesus Cristo, porque quanto mais nós adoramos a Ele, mais parecido com Ele, quanto mais nós conhecemos da palavra, mais parecido com Cristo nós nos tornamos. Não é esse processo? Paulo vai vai traduzir isso numa frase que ele diz, desenvolvendo a salvação com temor e com tremor. Eu estou desenvolvendo a minha salvação, e como eu vou desenvolvendo, eu vou me tornando. O que Paulo diz? Você se despedido-vos, né? Você tira a roupa, às vezes o verbo é difícil, despido, essa é a palavra que eu queria. Obrigado, porque você está no mesmo espírito que eu. O que é que eu falei agora? Despindo-vos, era essa a palavra que eu precisava. Despindo-vos do velho homem, ele diz agora, revesti-vos do novo homem.
Então nós precisamos desse revestimento. Isso é o quê? Isso é você se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Isso é você entender que você é produto dessas boas novas. E alguém vai perguntar, então qual que é essa boa nova? E agora nós vamos começar, aperta o cinto aí, em nome de Jesus. Agora nós vamos começar a entender quais são essas boas novas. Existe um versículo que ele é base do nosso ministério, está lá em Efésios 2:8. Diz assim a palavra: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é um dom de Deus. Ele continua: não por obras, para que ninguém se glorie. Olha o 10: pois somos feituras dele, criados em... Bispo Fê, por que você vai para a Bíblia? Porque para você saber quem você é, você precisa saber como você foi criado. Nós somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Lembra das boas novas de anunciar? Então nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Pode crente dar más obras? Alguma coisa disfuncional está nesse cristianismo. Se eu como crente tenho como resultado obras más, alguma coisa, talvez eu não seja crente ainda, ou não tenha passado por uma conversão legítima, talvez eu tenha só tido contato com o espaço de culto, com a religião, como dizem aí fora, mas não com o verdadeiro Jesus. Porque quem tem contato e conecta com Jesus, de fato, se torna um com Cristo. Amado, o resultado são boas obras, porque Ele preparou essas boas obras, diz a palavra, de antemão. Diga, Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você entende a profundidade do que nós estamos trabalhando aqui nessa manhã? Você entende a profundidade de onde Deus está nos levando? Eu vou falar algo do fundo do meu coração, eu creio nisso. Só esta passagem, Efésios 2:8-10, seria suficiente para nós sararmos a geração atual evangélica. Se nós vamos mergulhar profundamente no que diz Paulo aos Efésios 2, capítulo 2, verso 8 em diante até o 10, eu vou ler o 10 de novo. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Como é que eu vou agora entrar numa marcha, seja do machismo, seja do feminismo, seja da marcha da maconha, seja qualquer uma marcha da ideologia atual, como é que eu vou entrar aborando uma bandeira, levantando uma bandeira, se eu entendi que eu sou feitura de Cristo? Não tem como. Não tem como eu representar algo que não seja o que Jesus Cristo determinou sobre a minha vida. Porque eu sou feitura de Cristo, criado nele para boas obras. E quando isso aconteceu, segura a palma, segura a coisa. Quando isso aconteceu, de antemão. O que é de antemão? Previamente, antes da fundação do mundo, com antecipação, com antecedência. Ou seja, nós fomos criados, não foi de agora, não foi alguma coisa do acaso. Existe um plano perfeito de Deus lá antes da fundação do mundo. Nós somos feituras dele, igreja. E se eu entender isso, eu começo a sarar todas as minhas feridas de identidade nesse tempo. Logo, se eu não entendo isso, eu vou viver uma crise pessoal, vou viver uma crise emocional. Então, como eu disse, só essa passagem ela poderia sarar toda a igreja. A notícia que nós somos salvos pela graça, do original, né, carisma, e não por obras, essa é a boa notícia. Como é que existem tantos evangelhos? A gente está crescendo em estatísticas através do IBGE, nós temos esses números, estamos crescendo talvez em 2030, se não me engano, vamos ser mais do que a metade da população, a maioria da população. Como é que os evangélicos não estão andando em boas obras? Como é que os evangélicos não estão anunciando esta graça? Alguma coisa está disfuncional. Não por obras, disse Paulo. Então isso é um dom, fala, a graça é um dom, fala, é um presente, é uma dádiva. Logo, se é um presente, não pode ser comparado a um salário. Eu não posso ficar achando que eu vou barganhar com Deus, eu vou trocar com Deus. Não adianta eu trabalhar para ter graça. Eu falei de Maria, né? Maria era cheia de graça, diz a palavra. Ela não trabalhou por isso, ela era cheia de graça, porque era uma eleita, uma escolhida, uma predestinada. Então não é algo que eu vá fazer para eu receber como paga de um salário, como, sabe, absolutamente é um dom, é um presente, não é por comportamento, não é por merecimento, diga, é por graça. E o apóstolo Paulo, ele fala que recebemos a graça mediante a fé, não por obras, ou seja, não por atos. Não é você vem à igreja, passa no monte, sobe, rala o joelho, vai, faz campanha, agora você é abençoado. Não, você não entendeu nada, esse é o evangelho que estão pregando aí fora, está distorcido. Coloca no homem o foco, ou seja, se eu fizer algo, eu movo o coração de Deus. Que Deus é esse? Deus fraco e impotente? O Criador das terras, do céu,
Aí você cai no evangelho da Sandy Júnior, né? Abre a porta para eu entrar, abre a porta, Mariquinha. Como Deus Criador está lá preso agora, vendo se você vai abrir a portinha do coração para ele entrar. Cara, você acha que Deus precisa da sua permissão para entrar em algum lugar? Esse Deus que criou, estabeleceu todas as coisas antes da fundação do mundo, que nos fez segundo Ele, feitura dele, como nós vimos. Então por que eu estou pregando isso? Porque a Bíblia diz que nós precisamos fazer. O que eu tenho que fazer? Alguém pergunta, Bispo, tá bom, já entendi, o que eu tenho que fazer? Você tem que crer. Bispo, me prova que eu tenho que crer. O justo viverá por fé, ponto. A Bíblia diz isso. Aí alguém vai dizer, mas esse evangelho é muito fácil. Esse evangelho coloca Deus no lugar de Deus e o homem no lugar do homem. Essa que é a inversão de valores aí fora. Então nós precisamos, diga, o justo vive por fé. Nós precisamos crer somente. Quando nós cremos, nós nos tornamos justos. Quando nós cremos em Jesus, nós somos selados com Cristo. E por que eu estou falando tudo isso? Porque Deus nos chamou para viver assim. Você foi chamado por Deus. E quando você compreende isso, quando você descobre que não se trata de uma religião e sim de um estilo de vida, quando você entende que não se trata de algo tradicional, religioso, e sim um estilo de vida, amada, a sua vida com Deus ela vai para outro patamar. A sua vida com Deus vai para outro lugar. Certa vez eu estava pregando sobre essa questão e eu dei um exemplo, eu queria trazer a sua mente sobre isso. Você imagina você estar num lugar cheio de gente. Fala um lugar cheio de gente aí, uma multidão de pessoas, como diz, aglomeração de pessoas. Você está lá na Praça da Sé, na Estação da Sé, 18 horas da... Estação Santo Amaro é pior que a da Sé? Não, acho que a da Sé é pior, né? Cara, eu já fui na Estação da Sé, eu ia para Corinthians e Itaquera fazer estágio da faculdade. Cara, aquilo parecia o Gugu na minha casa, como eu digo, né? Cara, não tem como, ou você entra no trem, alguém vai te pôr lá e a porta lá, eu vou sair do outro lado, tipo, eu queria ficar aqui, mas você tem que ir para onde o povo quer que você vá, para onde você vai. É muita gente, é muita aglomeração. Imagina você estar num lugar desse, cheio de gente, cheio de pessoa, e aí você quer chamar uma pessoa no meio da multidão, só que você não sabe o nome dessa pessoa. Aí você vê lá as milhares de pessoas, você fala, ei, você aí, milhares de pessoas olham para você. Ei, que? Tem um cara que ele faz isso no Instagram dele, ele é um carioca, não sei se você já viu. Ele vai no estádio e ele fala assim, chama o cara da frente. Fica assim, ó, chama ele. Aí o cara, esse é, cutuca. Aí ele fala, chama o outro. Ele vai chamando um até quase chegar na grama lá do estádio. E os caras vão olhando assim, tipo, tá chamando. Mas é gritar para alguém assim, ei, você não vai ter sucesso em chamar uma pessoa, a não ser que você saiba o nome dela. A não ser que você conheça aquela pessoa. Porque é muito difícil você chamar alguém que você não sabe, que você não conhece o nome. Você vai ficar, de vermelho, quantas pessoas de vermelho tem no meio da cena naquele horário? Você aí de cabelo preto, você aí de tênis azul, 30 pessoas vão olhar para você, 40 pessoas, é comigo, é com ele, com ele. Agora, quando você sabe o nome da pessoa, você está entendendo onde Deus está nos levando? Quando você sabe quem é aquela pessoa, quando você conhece, ou seja, só dá para chamar pelo nome quem eu conheço. Se eu não conheço, eu não posso chamar pelo nome. Você está entendendo agora? Leva isso para a nossa relação com Deus. Ou seja, o primeiro ensinamento da noite, Deus te conhece, mesmo que você não conheça. Por que Deus me chamou? Porque Ele sabe o seu nome. Mas existia uma multidão, existia muita gente. Deus conhece, Ele sabe. A Bíblia diz que o seu nome está rolado nos céus. Então pensa que Deus não está lá na Praça da Sé, na Estação da Sé, às 18 horas, falando, ei, você, chamando o gato. Deus fala, João. O João fala, eis-me aqui, Senhor. Mas como é que Ele sabe o meu nome? Porque você sempre foi dele. Primeiro ensinamento, Deus te conhece mesmo com você. Você quer ver o que diz Isaías 45? A gente leu recentemente. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações ante a sua face, para distingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Olha o que Deus diz, a palavra profética, né? Eu irei adiante de ti, é de Deuteronômio, mas aqui diz a mesma coisa. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, isso nós sabemos. Dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Diga comigo, que te chama, João, pelo seu nome. Se for para mim, fala que eu estou pregando. Deus conhece e nos chama pelo nosso nome. Ele diz aqui, Ciro, ei você, vem para cá, faz isso aqui, vai lá, eu vou adiante de ti.
Eu te tomo pela tua mão. Diz mais, olha o verso 4: por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome. Então não é só o seu nome, ele sabe o teu nome e o seu sobrenome, porque ele colocou: ainda que não me conheces. Alguém pode estar ouvindo eu pregar e falar assim: mas eu não sei quem é esse Deus. Não importa para ele, porque não é o fato de você o conhecer, é ele que te conhece. E eu posso falar uma coisa para você: talvez você esteja hoje ele esteja se revelando a você nesta manhã. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces. Sabe o que é isso? Mesmo que você não me conheça, Cirão, ele está falando: rei da Pérsia, mesmo que você não me conheça, eu te chamo, eu te determino e você me obedece. Por quê? Porque eu sou o Deus de Israel, e aí eu temo e tremo diante disso. A minha oração é que um dia você possa experimentar da presença manifesta do Deus de Israel na tua casa, como eu já experimentei. Lembra Cindy, lembra pá, naquela mesa de reunião? Amado, Deus se manifestou, eu senti o peso. É como se todo Israel tivesse entrado naquela sala. Eu sentia o meu rosto sendo distorcido. A glória, o peso de Deus, sabe? Eu me prostrei, nós nos prostramos diante de Deus. Uma coisa sobrenatural. Como é isso? Era o peso da glória de Deus. Eu creio que é mais ou menos o que Moisés sentiu no alto daquele monte. Sabe, um rosto sendo desfigurado. Mas por que você está falando isso? Porque quando Deus se manifesta, amado, não tem rei da Pérsia, não tem outro, não tem quem não conhece. Todo joelho se dobra, toda língua confessa diante da glória e da majestade de Jesus. Então o que eu estou dizendo aqui? Mas nesse texto nós vemos Deus aqui, o amor de Deus pelas nossas vidas. Ele está aqui dizendo que Ele é o seu Deus. Ele está dizendo que Ele te chamou pelo teu nome. Deus está hoje se revelando mais uma vez a você, anunciando quem Ele é a você. Então, talvez a primeira resposta ou segunda, não sei quantas eu já dei hoje, é: você é um escolhido de Deus. Quem eu sou? Quem eu sou de verdade? Você é um escolhido de Deus. Isso tem que entrar no teu coração hoje assim, ó, Luquinhas, cravar no meu coração. Eu sou um escolhido de Deus. E isso ninguém pode tirar, ninguém pode mudar. Você está pronto para navegar em águas mais profundas comigo? Vamos lá, Romanos 8:29. Olha o que diz a palavra: porquanto aos que olha o antemão aparecendo de novo aqui. De antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Então veja que tem um chamamento. Deus primeiro predestina um povo. Aos que? Tem um povo aqui, Ele predestinou. Esse que Ele predestinou, agora num segundo estado, Ele chamou. Lembra da série? Ele só pode chamar aquele que Ele conhece. Por que Deus me chamou? Porque você estava no aos que Ele mesmo predestinou. Isso aqui, amado, sara a igreja atual brasileira. O entendimento disso aqui. Vamos continuar. Eu estou no 29 e 30. E aos que predestinou, esse também chamou. E aos que chamou, ele vai para um terceiro estágio: justificou. Peraí, mas eu me justifiquei quando eu passei pelas águas. Você não sabe nada de inocente, a água não tem poder. Eu me justifiquei quando eu fiz um tal de um jejum, uma campanha. Isso não justifica ninguém. Paulo falou em Efésios 2:8: não por obras para que ninguém se glorie. Como é que está a igreja atual hoje? Fazendo obras, tentando se auto-justificar. Nós fomos justificados por Jesus Cristo. Essa é a verdade, essa é a boa nova que nós vamos anunciar. Ele nos justificou. Paulo também vai dizer em Efésios: estando mortos, Ele nos deu vida, estando nós mortos, nós dele. Então tudo vem do alto para nós, não tem nada da terra para o céu. É Deus de alto do céu, da sua soberania, do seu trono, manifestando a sua vontade soberana. Aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esse justificou. E aos que justificou, também glorificou. Olha o que diz o 33: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Eu amo isso aqui, cara. Quem vai tentar alguma coisa contra nós, os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então a gente precisa entender, amado, que por isso que Paulo também diz: nós somos mais que vencedores em todas as coisas. Por quê? Porque Deus nos justifica. Deus é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção. Essa expressão de antemão, já citei antes, é como antecedência. Fala antecedência. Antemão é isso. Quando a Bíblia diz de antemão, diz antecipadamente, diz previamente. A segunda resposta para você hoje: você é conhecido de Deus. Você é predestinado, justificado e glorificado. Eu estou respondendo quem é você de verdade. Esse é o tema da mensagem. E eu já te dei 2, 3 respostas de quem você é de verdade.
Você é um escolhido de Deus, você é um predestinado, você é um justificado, um glorificado. Você sabe que quando nós estudamos isso, quando você vai entender a reforma protestante, dizem as molas, né? Isso aqui são as duas molas da reforma protestante, predestinação e eleição. E esses conceitos, eles formam, como nós sempre falamos, a coluna vertebral do evangelho. Como é que eu vou sustentar o evangelho se eu não conheço a eleição? Se eu não conheço a predestinação? E muitas pessoas, quando elas ouvem isso pela primeira vez, elas ficam se questionando. Ou melhor, elas ficam questionando Deus. Por que Deus escolheu um povo? E muitas vezes a seta que Satanás coloca no pensamento, ou talvez na sua humanidade, vamos reduzir um pouco o peso disso. A pessoa fica questionando, fala, mas eu não concordo com isso. A pessoa fala, mas fui eu que escolhi a Deus. Fui eu que dei uma chance para Deus. Quem és tu, ó homens, para discutires com Deus? Não sou eu que estou falando isso, a Bíblia diz isso. Todos nós carecíamos da glória de Deus. Não há um justo, um sequer. Todos nós precisamos e precisaremos sempre dessa glória de Deus, dele nos chamar. Então, mesmo que você não concorde, eu quero dizer para você, você pode colocar amor nas minhas palavras agora, em nome de Jesus? Ninguém vai pôr amor nas minhas palavras. Ninguém falou amém? Isso era uma pergunta. Isso, eu não concordo com isso. Não pode. Eu vou sair, eu vou embora, eu vou rasgar as minhas vestes, que nem os judeus faziam. Eu vou rasgar, jogar pano de saco, rasgar, jogar cinza nas minhas cabeças. Deixa eu falar uma coisa para você. A sua ignorância a respeito de um fato não anula esse fato. E aqui eu estou colocando nós como homens no lugar de homens e Deus como Deus no lugar de Deus. A nossa ignorância a respeito de um fato não anula o fato. Você saber geometria, matemática, álgebra, você não saber isso não vai mudar o fato da exata, do que Deus criou, a física, da ciência. Mas eu não sabia disso, então não anula o fato. Só mostra o tão longe e distante você está daquele fato, daquela realidade. Então quando alguém fala, não concordo com isso, mas isso não muda nada na palavra de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque a gente vive uma geração hoje que vai em todos os lugares, assiste culto aqui, assiste culto acolá, vê aqui, vê o outro, não sei o quê, e fala assim, não, isso aqui, e ela vai, sabe, querendo agradar a religião, o que ela ouve, ao seu coração. É como eu falo, ela quer torcer a Bíblia, ela quer fazer a Bíblia entrar daqui. Mas não é assim, é o seu coração que tem que ser torcido pela palavra. E a pessoa fica assim, não, isso aqui eu não concordo, isso não pode, que Deus é esse? Quem é você, cara, para falar que vai discutir isso com Deus? Então a gente precisa se colocar no nosso lugar e falar assim, eu não concordar, não muda nada. Que Deus escolhe, que Deus elege, que Deus justifica, que Deus glorifica, que Deus predestina. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Olha para o mundo, vamos lá. Você tem controle no que está acontecendo lá no mundo, lá do lado de fora? Vamos olhar pela janela de novo? Quem que foi eleito como presidente dos Estados Unidos? Ninguém sabe, mas vocês estão em outra sintonia. Donald Trump, não foi? Está lá o laranjão. Cara, eu vou falar para você não tem controle algum. Nós não temos, por mais que a gente possa, vamos trazer para o Brasil. O Lula está lá na cadeira do presidente. A gente não tem controle algum. Eu vou ficar matando, o Lula, o Bolsonaro, não sei o quê. Mas eu vou orar pelos meus governantes, como diz a palavra. Eu vou fazer o que está no meu controle. Agora eu vou ficar me matando, é muito crente assim com a eleição e com a predestinação. Mas não vai mudar nada. Deus está lá no alto trono, sublime trono, Ele rege as nações, Ele é Quírios, Ele é Senhor, Ele é um Deus que faz as coisas conforme o conselho da sua própria vontade, e você se batendo cabeça aqui, parece uma criança adolescente, falando, eu não concordo, eu não quero. Se você não tem controle, não está acontecendo lá nos Estados Unidos, na economia mundial, global, na geopolítica, quanto mais nas questões espirituais. Mas o homem hoje, ele tem um coração, eu escolho Deus, eu falo, Deus, escreve meu nome agora no livro da vida, e Deus fala, sim Senhor, imediatamente, eu vou escrever agora o seu nome no livro da vida. Aí o pastor falou, Deus apaga o nome dele que ele pecou. Aí Deus fala, sim Senhor, eu vou apagar o seu nome do livro da vida. E Deus, ele é um mero serviçal lá no céu, que ele fica, faz aquilo outro, faz aqui, vem para cá, vem. Como é que é o apelo nas igrejas hoje? Se você quiser, vem aqui aceitar Jesus. Cara, essa expressão não tem na palavra. Por quê? Porque nós não aceitamos, nós recebemos Jesus. Não está no meu controle aceitar, eu confesso Jesus e o recebo como meu salvador da minha vida. Então, a linha de partida de como a pessoa conhece Jesus já está fora da palavra. A gente precisa pregar sobre isso, anunciar sobre isso. Então, o apelo é feito de forma não bíblica. Você quer aceitar Jesus hoje? Cara, não está no meu controle aceitar Ele. Eu tenho que orar para Deus, pela misericórdia dEle, de eu ser um eleito e Ele ter me aceitado. Não é, então, coloca o homem no lugar de cadeira. Eu não aceito, é o The Voice crente. Está aqui, vou virar cadeira. Não gostei desse Deus, não quero Ele, vou.
Aí tá lá você, o Carlinhos Brau, a outra cara, fala, não, hoje não, esse cara não canta bem, esse Deus não é Deus bom que eu gosto. Pode parecer um pouco engraçado, mas é assim que as coisas estão aí fora. É assim que estão anunciando Jesus aí fora. Aí a pessoa vai lá cheia da emoção, eu aceito Jesus, eu não sei o quê. Vai. Aí você fala, tá bom, vamos ver os frutos, tudo bem, tem um tempo da conversão. Aí a pessoa não quer conversão, ela quer a emoção da carne, ela quer o trimelique, ela quer arrepiar, tá orando e fica assim, você fala, mas o que é isso? Parece o Michael Jackson no Thriller, ele começa assim, né? Os crentes começam uns negócios assim, você fala, não sei se é espírito, se é o Michael Jackson, o espírito do Michael Jackson, o que? Mas não tem nada a ver com o evangelho, cara. Mas as pessoas querem um arrepio, elas querem que o pastor toque, que ele põe a mão. Cara, você já foi escolhido, ungido por Deus, o que eu tenho o poder de fazer na tua vida? Você quer meu suor, meu cuspe parado, quem vai fazer o quê, mano? Mas vai pegar uma hepatite da vida aí. Não, tá curado, eu sou sarado em nome de Jesus. Mas as pessoas estão lá, dá o lenço do pastor, dá a toalha do pastor, dá alguma coisa do pastor, dá um amuleto, dá uma fita. Cara, que fita que é maior que o sangue de Cristo da cruz, me conta. Ô Jesus, fala assim, não fala nada. É que exatamente aqui muitas pessoas estão. É exatamente esse evangelho que muitas pessoas estão vivendo. Traz esse negócio aqui para mim, o presbítero Marcos. Eu vou fazer uma dinâmica, eu fiz também uma vez há muito tempo. Tem caneta aí? Eu preciso de alguém que desenhe. Voluntário, Rodrigo, vem desenhar. Pronto, assim que Deus faz. Você, vem desenhar. Ó Ciro, engenho de Deus, vem aqui e desenha para mim. Cara, Rodrigão, ele desenha muito bem. Desde criança ele é um desenhista nato. Fez com um monte de desenho. Não, ele fez com um monte de matéria. De conta você manja, né, Rô? De conta eu vou te falar. Se o Rodrigo está na mesa, eu tiro a calculadora e falo, Rodrigo, faz a conta aí para nós. Nesse nível. Rodrigão, desenha uma pessoa para nós aí. Mas capricha, deixa Deus te usar. Desenha um homem, vai, Rodrigão. Não bate palma não, cara, você tá... Bater palma aí você já foi demais. Esse é o seu melhor, Rodrigão. Isso é um homem e uma mulher, tem que identificar hoje em dia. Faz um cabelo, alguma coisa, pelo menos. É um boneco trans, ele é o que ele quer. Não, faz aí. Pronto, fez. Por um boné. Continua sendo assexuado, né? Não vou pedir para ele desenhar nada. Mas vocês estão entendendo aqui? Tá bom aqui. Rodrigo, agora sim, mas pastor desenhista. Obrigado por abrilhantar o nosso dia hoje. Por que eu pedi para eles trazerem esse negócio de desenho, o flip chart, para a gente desenhar? Porque imagina agora. Isso aqui arranca daqui? Não, deixa aqui mesmo. Imagina agora o desenho correr atrás do Rodrigo. Não gostei do boné. Não gostei da orelha. Não gostei do... Não tem do que gostar também, é um palito. Não gostei do braço fino. Não gostei do não sei o quê. Vou para a marcha do não sei o quê. Vou para as femininas. Vou para não sei o quê levantar a boné. Não concordo. Eu sou boneco do não sei o quê. Não é hilário isso? Essa é a nossa geração. A criatura discutindo com o Criador. A criatura cheio de dedos, cheio de pose. Sabe quem é inútil discutir com Deus, igreja? Porque, entre aspas, Ele faz o que Ele quiser. Imagina Deus agora na cadeira de Deus, olhando para você, discutindo com Ele. O bonequinho saindo andando. Deus com o quê? Você quer ir para a Bíblia? Efésios 1:1 diz assim, 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos heranças. Mais uma vez, predestinados segundo o seu propósito, ou segundo o propósito daquele que... a gente tem que ler isso aqui junto. Vamos lá? Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Agora, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sabedoria da minha esposa. Aí Deus fala, bispo assim, como que você quer hoje? Estava frito, Deus, que eu, 30 anos, não sei o que ela quer todo dia.
Deus faz as coisas conforme o conselho do alto, do vertical, da sua própria vontade. Eu falei que a gente ia navegar bem profundo hoje. Olha o que está em Romanos 9:20. Diz assim: quem és tu, eu citei algumas vezes, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez? Eu vou ter que levar o desenho até lá. Porventura pode o palito maravilhoso, aqui ó, perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim, pastor Rodrigo? Ó, leva para casa, é teu, filho é teu. Vai se acertar com esse seu filho. A geração de hoje está lá discutindo com Deus: por que você fez assim? Eu não me identifico assim, eu não gosto disso aqui, eu não gosto daquilo outro, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo outro, eu acho que é aquilo, eu acho, eu penso, eu pesquisei, eu vejo, eu vi na internet, eu vi na IA, eu vi no chat GPT, eu vi não sei o quê. Pode o homem discutires com Deus? Porventura, olha lá o próximo, ou não tem o oleiro direito sobre a massa, igreja? Deus tem direito, Ele é o oleiro, nós somos a massa, Ele tem direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra. Aí a gente fala, existem duas sementes sobre a terra, vasos de honra e vasos de desonra. Mentira, não pode ser. Como é que Deus tem só um povo? Ué, você quer sentar na cadeira do divórcio de novo? Você, o Carlinhos Brau, e virar para Jesus? Não, não gostei, não. Quem és tu, ó homens, para discutires com Deus? A gente está num lugar de muito ego, de muito... A gente precisa voltar para o lugar humano e deixar Deus estar no lugar divino. Isso não está no nosso controle, não vai mudar nada. Só vai te dar uma úlcera aí, um negócio, uma gastrite. Não pode, aquela veia, o Zezé de Camargo, aquela veia que salta aqui, só isso que vai te dar. Só isso, nada mais, não muda absolutamente nada. A sua ignorância a respeito de um fato não muda o fato, só mostra quão longe você está dele. Olha o que diz Isaías 45:9. Ai daquele que contende com o seu Criador. A gente precisa anunciar isso para essa geração. E não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá a forma: que fazes? Ou tua obra não tem alça. É o desenho, vamos, Rodrigo, faltou o dedo aqui. Acaso o barro, a criatura, vai falar com o Criador? Igreja, presta atenção nisso. Você pode estar no mais profundo abismo, pode estar passando pelo pior momento da sua vida, achando que não tem mais saída, que é o fim. Se Deus decretou que uma pessoa escolhida, predestinada, é um filho de Deus, não vai fazer nada que mude isso. Mas eu estou lá no barraco que desabou, como diria o pagode. Eu estou lá aí que o barco se perdeu. Eu estou lá onde Judas perdeu sei lá o quê. Eu estou lá, não muda nada. Se você é um eleito predestinado de Deus, você foi chamado por Ele. Eu estou na estação da Sé perdido, não importa. Ele vai dizer: João. E você vai falar: eu ouço uma voz. Ele vai dizer: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Agora eu entendi o que Jesus disse. Isso, plim, está caindo as fichas. Plim, plim, é o Espírito revelando a você. Peraí, as minhas ovelhas ouvem a minha voz? Jesus estava dizendo: eu as conheço e elas me seguem. Você só segue Jesus porque você ouviu a voz dele. E você só segue Jesus porque você sempre foi dele. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quando Deus fala, aos que de antemão predestinou, aos que, aqui estão as ovelhas ouvindo a voz de Deus. Mas eu estava lá perdido, mas você ouviu essa voz porque você sempre foi ovelha. Para pensar, você acha que o que está acontecendo hoje aqui é um acaso de Deus? Você acha que se não fosse o plano perfeito de Deus, você estaria me ouvindo isso? Eu dizer isso? Alguém está falando assim: eu nunca ouvi isso dentro de uma igreja. Bem-vindo à revelação da graça de Deus. Eu nunca ouvi isso em nenhuma pregação. É por isso que você está aqui para ouvir hoje. Porque Deus está falando: chega de religiosidade, chega de pagar o preço, chega de viver que nem um mendigo espiritual. Essa é a boa nova, igreja. Quem é evangélico aqui? É isso que você tem que anunciar. Você é produto daquilo que você crê. Essas são as boas novas de grande alegria. Então, se você está aqui me ouvindo, é porque Deus quis. Se você está aqui me ouvindo, é porque Ele está se revelando a você. Porque você é dele, sempre foi dele. Mesmo que um órfão, mesmo se alguém sem pai, Deus fala que nós somos adotados por Ele. Aí Ele vai dizer assim: mesmo que uma mãe se esqueça de quem? Do seu filho, eu jamais me esquecerei de ti. Você ainda quer lutar com Deus? Você ainda quer falar com Deus, bater Ele na porta, mas meu boleto está atrasado? Deus
está nem aí. Vamos entrar no... Deus não está nem aí para o teu boleto atrasado. Ele falou, no mundo você vai ter aflição. Ele vai te dar força para você trabalhar e ter riqueza. Deus está interessado naquilo que você é com Ele, amado. Não naquilo que você pode dar para Ele. Ele está interessado em que você é, no pai interessado no coração do filho. Você quer olhar para o Lourenço e falar, Lourenço, você está aqui, eu amo tua vida, cara, mas o interesse é que a gente é uma... Você é sangue do meu sangue, você é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, mesmo que você possa se sentir órfão, qual que é a pergunta do tema? Leia para mim, quem? Pode tirar aqui, por favor. A não ser que alguém queira fazer um desenho melhor que o do pastor Rodrigo. Dê um pouquinho, a Esther desenha bem, que eu já vi, nossa diaconisa Esther. Se eu chamasse a Esther, eu estava até agora fazendo. Realista que fala, né? Leia comigo o tema. Quem sou eu? Como é que você vai saber quem você é de verdade se você não tem a Bíblia? Se você não está com a Bíblia aberta? Se você não conhece o que a Bíblia diz? Você quer saber quem você é de verdade? A Bíblia diz quem você é. Efésios 1:5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Quem sou eu de verdade? Você é um predestinado. Você está entendendo que eu não estou falando mais da sua profissão, como diz no início? O pano de fundo foi a profissão, lembra? Quem é você? Eu sou médico. Não, você não é médico. Você está sendo médico por um tempo. Você é um predestinado. Eu vou começar agora a desvendar toda a sua identidade em Cristo Jesus. Toda não, uma parte, porque a gente ficaria lendo a Bíblia inteira aqui, com tudo que a Bíblia diz que nós somos. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, leia comigo, são filhos, ou seja, a resposta número 3, você é filho de Deus. A tua identidade não muda, é imutável. Você é filho. Bispo, mas eu posso deixar de ser filho? O Lourenço é meu filho? Se o Lourenço pisar na bola, ele vai ser meu filho? Se o Lourenço for para o Japão, morar no Japão, ele vai ser meu filho? Se o Lourenço fizer coisa que não tem que fazer, ele vai continuar sendo meu filho? Fala comigo, uma vez filho, filho para sempre. Romanos 8,14, já lemos esse? Não, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, leia comigo, são filhos de Deus. Já lemos esse, né? É o 15 então. Porque não recebeste espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados. Quando que nós tínhamos o espírito de escravidão? Quando nós estávamos lá perdidos do mundo, na lei, qualquer outro canto. Então você não está recebendo esse espírito para viver de novo, sabe, atemorizado. Mas recebestes, olha lá o que diz a Bíblia, o espírito da adoção baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Olha o 16, o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos, mais uma vez, filhos de Deus. Diga, eu sou filho de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Opa! Então a minha identidade também é de herdeiro. Você repara o que está antes da palavra? Somos é o que você é. Eu sou. Por que Jesus falou para Moisés, eu sou? Porque basta. Não precisa falar o que ele faz. Fala, eu sou. Identidade. Quando você entender isso, somos filhos de Deus. Também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, leia o final, também com Ele seremos glorificados. Diga, você é filho. Não, diga assim, eu sou filho. Eu sou herdeiro. Diga, eu sou co-herdeiro. Agora diga quem está ao seu lado, você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro. Eu sei, amado, que o Espírito Santo está falando no seu coração nessa manhã. Eu sei que Deus está falando com você, porque essa voz é a voz do seu mestre te chamando. Essa é a voz de Deus se revelando a você. Essa é a voz de Deus mostrando quem Ele é e mostrando de fato que você é um filho amado dele. Então tenha paz no seu coração. Eu estou mostrando o que a Bíblia diz. Eu não estou pondo aqui o que Gandhi falou, o que Buda falou, o que qualquer outro. Eu estou colocando que a palavra, o livro por excelência, o livro dos livros, aquilo que é inerrante, eu estou colocando o que Deus falou, a vontade de Deus expressa para os seus filhos. 1 Coríntios 12, 27, o apóstolo Paulo vai dizer, ora, vós sois, então eu também sou corpo, isso aqui não muda, você é corpo de Cristo. E individualmente membros desse corpo, diga, eu sou corpo de Cristo. 1 de Pedro 2, 9 e 10, assim, vós porém sois, esse é muito bom. Você entende a sua identidade em Cristo? Aí agora você vai falar, quando alguém perguntar, quem é você? Não, esse não. Você vai falar, eu sou.
Que tal você ler 1 de Pedro 2,9? Sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Peraí, você é propriedade de quem? Não, o que Paulo está falando? Que nós somos? Aonde fica o diabo aqui? Fala, ele não fica em lugar nenhum. Se eu sou propriedade exclusiva de Deus, o crente atual acha que Deus o Espírito está dentro de nós e o diabo está ali. Então assim, ó, sai, vai para lá, vai. E o diabo está, sai você. E Deus falou, sai você. Eu cheguei primeiro. Não, eu cheguei primeiro. O diabo falou, eu estava nos cachorros, eu voltei para cá, tem mais gente aqui. Sai daqui. Deus não te disputa. Você não é disputado pelo diabo para Deus. Você é exclusividade de Deus. Somos propriedade exclusiva de Deus. O que é isso, Bispo Fê? Eu estou falando quem você é de verdade. Você é raça eleita, você é sacerdote, você é um povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim, agora ele vai falar, para que tudo isso? A fim de proclamar as virtudes daquelas boas novas, daquele que nos chamou das trevas. Lembra onde você estava antes de Jesus? Ele falou, você não está mais aí não, te resgatei para o filho do império das trevas para o reino de Deus. Ele nos resgatou. Então ele está falando assim, agora eu te chamei desse lugar para uma maravilhosa luz. Vós sim, que antes, olha lá, o nosso passado, não erais povos, você não era isso. Mas agora você é, olha a identidade sendo revelada, sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos misericórdia. Cara, você era um perdido, sem misericórdia, carecia da glória de Deus. Deus está falando, eu mudei a sua identidade, por isso que você não é mais o velho homem. Agora você se revestiu do novo homem, você se despiu do velho homem, e agora esse novo homem se renova de dia em dia, diz a palavra de Deus. E Deus está dizendo, olha, agora você é isso. Mas a minha mãe falou que eu era imprestável, o meu chefe falou que eu não sou bom nisso, o meu vizinho falou que eu sou aquilo. Amado, couves porque eles falaram. Deus está falando, você é raça eleita, você é sacerdócio real, você é uma nação santa, você é propriedade exclusiva minha. E você está preocupado com o que o seu vizinho está falando de você? Como é a geração de hoje? Eu estou em pânico, eu estou porque ele falou que eu sou feio, que eu não presto. É com aquele exercício que falam, né? Feio esse seu cabelo verde. A pessoa fala, não, eu tenho cabelo verde, então é a mesma coisa. Você está preocupado com alguém falando de alguma coisa que você não é? E você está deixando de se agarrar naquilo que Deus está falando que você é? Você é corpo de Cristo, você é um vaso de misericórdia. Olha quem está falando assim, nós somos raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uau, então uma transformação total de vida. Você está vendo quem você é, amado, em Cristo? Até aqui você chegou falando, eu sou o engenheiro. Você é muito mais que isso, cara. Muito mais que isso, você vale muito mais que a engenharia. Romanos 8,37 diz, em todas estas coisas, porém, somos, identidade, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Então diga, eu sou mais que vencedor. O crente hoje fica, céus, a vida, cara, não faz parte da sua identidade, derrota. E eu não estou aqui pregando uma mensagem triunfalista. Eu estou mostrando na Bíblia, você é mais que vencedor, porque aquele que venceu te fez mais que vencedor. Então a gente tem que entender quem nós somos, para que a gente possa de fato vencer as aflições da vida. Eu vou voltar para a minha introdução. O que o inimigo faz? Ele acerta uma seta no seu pensamento. Aí você fala, eu não sei quem eu sou. Como está a geração de hoje? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso ser o que eu quiser, eu posso ser um cachorro, eu posso ser uma árvore, eu posso... E onde o inimigo está atingindo sua metralhadora? Na identidade do povo. Distorceu a identidade, acabou. Ele não precisa nem mais correr atrás do povo. O povo mesmo é sua própria assombração. Ele só olha e fala assim, esse aqui já está lascado, não precisa nem fazer nada, o diabo nem tem trabalho com esse povo. Porque eles já estão na sua identidade, na coisa mais íntima ali, distorcida. Aí eu sei, amado, a gente tem que pregar para essa geração. Eu sei que isso vai gerar escândalo, pode gerar o quê? Mas a geração de hoje fala, eu não sou homem, eu não sou mulher. Você é a identidade. Deus criou. Vamos pegar o desenho de novo? O desenho falando, não, eu não me identifico assim. Cara, eu te fiz assim.
Não, não pode. Não tem direito o oleiro de fazer um vaso para isso, um vaso daquilo? O oleiro de mexer na massa? Pode o homem discutir com Deus, porque me fizesse com um ouvido, com dois ouvidos, com uma boca? Não. A pergunta que nós temos que fazer quando chega esse momento: quem és tu, ó homem, para discutir isso com Deus? Isso nos coloca num lugar de submetimento. Eu já falei que você é bom perfume de Cristo? Não? Então eu vou falar agora, 2 Coríntios 2,15. Porque nós somos para com Deus o bom perfume. Somos para com Deus o bom perfume. Tanto nos quis. É para você ler, para ver se você lê a Bíblia. Tanto nos que são salvos, como nos que se... Fala, eu sou um bom perfume de Cristo. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios, eu amo isso aqui, 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, não é se alguém ouviu falar de Cristo, não é se alguém foi na igreja hypado e teve um trimelique da alma, não é se alguém ouviu não, se alguém está em Cristo, ele vai dizer, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Levante uma das suas mãos e fala, eu sou nova criatura. Olha lá, nossa identidade sendo falada nessa manhã. Bispo, mas eu era um bêbado, eu era um não sei o que, eu era isso, eu era aquilo outro. Tinha uma música que cantava assim, né? Eu era não sei o que lá, Cara, se você está em Cristo, isso tudo ficou no passado. Eres trevas, não é o que diz a palavra? Você estava perdido, você estava longe, agora não, agora a gente transportou para a sua maravilhosa luz. E agora você se despiu do velho homem e você se revestiu. Você viu que eu peguei o despiu agora, né? Gostaram dessa, né? Se despiu do velho homem e agora se revestiu deste novo homem. O que Paulo vai dizer? Que o nosso homem ele vai se renovar de dia em dia. Existe uma divina semente, eu amo essa expressão. Não tem mais a velha semente, uma divina. O que é isso? Uma semente divina dentro de nós, colocada pelo próprio Deus. Isso é identidade. Nós somos, sabe, esse bom perfume, nós somos novas criaturas. Olha o que diz Gálatas 3,26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Verso 27. Porque todos quando fossem batizados em Cristo. Bispo, você falou do batismo, está aí. O povo não sabe nem as coisas espirituais, nem as coisas letrais. Portuguesais. Não está falando de um batismo da água, está falando do batismo em Cristo. Paulo anunciava um batismo. Qual o batismo? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Tem 2 batismos. Sim, tem o de João Batista, que era na água para arrependimento. Eles pecavam, se arrepende, pecador, pequei, roubei as galinhas do vizinho, vem cá e se arrepende de novo, fiz aqui, se arrepende. Era alto contínuo. Esse era o batismo de João. João falou, eu estou anunciando, eu não sou digno de desatar as sandálias daquele, ele vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Aí Paulo vem, traz a revelação da graça e fala, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A igreja fala, eu quero de João, não quero de Jesus. Não está falando das águas, está falando o quê? Por todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo revestidos. Então o batismo é quando você crê em Jesus, é selado com o Espírito Santo de Deus. Eu creio, Senhor, eu te confesso, eu recebo como meu Salvador. Eu estou sendo selado com o Espírito Santo de Deus. Porque todos quantos fossem batizados em Cristo Jesus, você revestidos. Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo. Sabe o que Paulo está falando? A sua cultura humana não pode sobrepujar a cultura do reino sobre a sua vida. Paulo está falando, você é italiano, você é português, você é homem, você é grego, você é judeu, não importa. É isso que ele está dizendo. O que importa é o que Jesus fez no nosso coração. O que importa é a nossa identidade espiritual. Há anos nós falamos isso. A sua verdadeira identidade não é da carne, é do Espírito. Porque próprio Paulo falou, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Se Cristo conhecemos segundo a carne, já não conhecemos desse modo. Então como nós conhecemos agora Cristo ressuscitado, o ressurreto? Então quando eu olhar para o meu irmão e falar, eu não gosto dele porque ele é gordo, não, você tem que olhar ele no Espírito. 29. E se sois tem alguém de Cristo aqui? Dá aleluia em nome de Jesus. Também sois, então você também é o quê? Lê agora comigo, descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Mas aquelas mais de 7.000 promessas que tem para o povo judeu, se você é de Cristo, você é identidade descendente de Abraão. Então Cristo te liga às promessas de Abraão, quer dizer, na palavra de Deus. Fala assim, eu sou descendente, herdeiro, segundo a promessa. Eu pergunto, alguma coisa pode mudar isso? Romanos 8,35 diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Porque a gente chega num lugar onde a pessoa fala, não, tá bom,
eu nunca ouvi isso. Tá, Deus está se revelando a mim. Mas tem alguma coisa que pode me separar? Quem nos separará do amor de Cristo? O que Deus está fazendo hoje conosco nessa manhã é deixando claro quem nós somos e a obra que Ele fez pelas nossas vidas. Eu falei no stories lá, estava no sítio do Henrique, no rancho. Falei, olha, se o povo de Deus conhecer isso aqui, amado, grande parte da depressão, grande parte... Eu sei que isso é multifatorial, a geração que nós vivemos, mas eu posso assegurar para você que todas elas têm uma identidade distorcida. Porque você fala, ninguém me olha, não vale nada, ninguém me chama, ninguém me convida. Cara, se você souber quem você é em Cristo, tudo isso cessa no teu coração. Porque você não depende mais de uma aprovação humana. Você acha que para eu pregar o que eu estou pregando aqui, eu dependo da aprovação? Vai vir o conselho da igreja, não sei o quê, vai ser não sei o quê. Cara, eu sei que eu sou em Cristo, eu sei para que eu fui criado, eu sei qual é o meu propósito, eu sei minha identidade clara. O que o homem for falar sobre mim não invalida o que Cristo fez na minha vida. Aí você vai dizer, isso é arrogância. Isso é clareza de quem nós somos. Deus fez essa obra. Eu posso assegurar para você, na transição do ministério, nesses últimos anos, Deus trabalhou isso aqui no meu coração de uma forma tão profunda. Eu não sabia, eu não previa a curva, mas Deus já estava no futuro, Ele sabia que ia me colocar para pregar essa palavra. E eu, se eu fosse o Fernando de 4, 5, de 10 anos atrás, eu jamais estava pregando isso aqui. Eu me conheço. Ou melhor, eu me conhecia. Tem alguém para fazer um fundo para mim aqui? Alguém sabe tocar teclado? Eu me conhecia, nas minhas limitações, nos meus medos, nos meus anseios. Se alguém olhasse para mim então hoje e falasse, não gostou de mim, não sei o quê. Cara, quando Deus trabalhou isso aqui, ativou algo dentro de mim, a minha identidade, eu falei, peraí, eu estou deixando de viver o meu propósito com Deus, com medo que o outro vai pensar de mim? É Davi com Golias, eu gosto desse exemplo. O povo, dá-me um homem para que eu possa pelejar. Está lá o Golias, 40 dias procurando alguém. O povo todo amedrontado, o povo de Deus amedrontado, esse Golias. Aí Davi fala, o quê? Não, assim não, ficou muito estranho. Davi fala, o quê? Porque os caras falam, dança como Davi. Davi não era esse cara, não. Hoje tem os homens dançando, falam, não, Davi dançou por causa de Davi e Miriam. Lá os caras estão, não, Davi era rei de guerra, general de guerra, hein? Aí Davi olha e fala, o quê? Esse gigante está falando, esse cara que não sabe quem ele é, está desafiando o povo de Deus. Esse cara que não tem aliança com Deus, está desafiando aqueles que têm aliança com Deus. Quem és tu, circunciso filisteu? Você vai na tua força aí, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Quando você entender quem você é em Cristo, você nunca mais vai temer gigante nenhum. Aí você fala, como é que vive essa ousadia toda? Porque nós sabemos quem nós somos. Mesmo ver, mas alguma coisa pode mudar. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, leia comigo, nós somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uau! Você sabe quem você é em nome de Jesus. Mas e a depressão me puxando? E a síndrome do pânico? E a minha voz, e o passado, e os meus traumas? Nada pode, perseguição, angústia, nem os anjos tem o poder de te separar de Cristo Jesus. Eu já vi ex-cunhado, eu já vi ex-marido, mas eu nunca vi ex-filho. Nunca vi. Porque uma vez filho, filho para todo sempre. Nunca mais deixe o inimigo falar no teu ouvido algo contrário daquilo que Jesus fez na tua vida. Nunca mais baixe essa guarda. Porque hoje estão os crentes com Bíblia na mão, pessoas andando sem saber a sua real identidade, tendo medo de tudo, medo do diabo, medo daquilo. Que medo do diabo, amado? Ele foi vencido, mais valente, amarrou valente. Maldição nenhuma contra nós vale, praga nenhuma chegará à nossa tenda.
Aí o crente vive com medo do diabo. O diabo vai me pegar. O diabo não vai te pegar, porque você é propriedade exclusiva. Você já foi pego pelo Senhor de senhores, Rei dos reis. Ele já te chamou. Ei, você aí, o seu nome: João, Maria, Rosana, Roberto, Irene. Ele chamou, porque Ele te conhecia. E aí hoje você pode dizer assim, como disse Jó: eu te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia, Jesus, da religião. Eu te conhecia da tradição. Mas hoje os meus olhos te veem. Hoje, amado, da graça é um bem real. A lei era sombra, a lei falava, a lei apontava, a lei estava preparando algo. A lei caducou, a lei se encerrou. Ela serviu de aio, serviu de condutor para o bem real. Nós temos Cristo, o bem real. Por que eu vou viver de sombra? E quando eu entendo tudo isso, amado, para que tudo isso? Para você, agora eu posso falar, reinar em vida através de Cristo nessa terra. Para você, sabe, ser colocado, foi príncipes, vencedores. É a obra que Ele fez na nossa vida. Então que nós nos posicionemos a partir de hoje na nossa real identidade. Se eu perguntar para você a partir de hoje, quem é você? Você vai dizer muita coisa. Eu sou rei e sacerdote. Eu sou ministro de uma nova aliança. Essa eu nem coloquei. Eu sou o bom perfume. Eu sou herdeiro, eu sou co-herdeiro. Eu sou nação santa. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Isso é o que nós somos. Nunca mais ouço o inimigo falar nada contrário em relação à sua identidade. Quando ele vier por um caminho, você fala: Satanás tem 7 caminhos. Aí você fala quem ele é. Você é um derrotado. Você não tem autoridade sobre a minha vida. Maior é aquele que está em mim do que o que está nesse mundo. Amado, isso aqui te faz ser um tanque de guerra nessa geração. Aí você vai perguntar: mas como é que vive? Como é que assina contrato? Como é que... Quando você sabe quem você é, você sabe quem vai à sua frente. Você sabe quem está falando para você: vira aqui, vira colar, vai adiante. Lembra o Pedro na prisão? Tem um anjo falando: põe a capa, me segue, vem, passa um sentinela, passa um sentinela. É Deus chamando você, é Deus revelando a você. Se você ouviu a voz de Jesus nessa manhã, fica de pé no teu lugar, eu quero orar com você. Oh Jesus, a gente costuma no meio da adoração falar: levanta suas mãos aí com as suas palavras. Eu queria te esticar nesse lugar, finalizando esse culto. Levanta suas mãos, começa a adorar esse Deus. Comece a adorar aquele que te criou. Comece a declarar todas as virtudes daquele que te formou, daquele que te resgatou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Pai, por mais uma manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está se revelando a nós. Oh Jesus, de forma, como diz, assombrosamente maravilhosa, o Senhor nos formaste, Deus. Oh Pai, a humanidade não vai entender a criação. A humanidade não vai entender, Pai, quem Tu és. A humanidade vai dizer que tudo isso é loucura, mas para eles é loucura, para nós é o Teu poder, Pai. Para nós entendemos que a Tua palavra diz que o Senhor chamou as coisas que não são para confundir as que são, para confundir as sábias. Pai, estamos aqui vendo isso. Todo o ego humano nessa hora está sendo desfeito. Oh Pai, todo autismo, Pai, todo coração altivo, Pai, todo ego humano agora está, Senhor, sendo reduzido a coisa de nada, Jesus. Porque diante de Ti, diante da Tua glória, Pai, o que nós temos que fazer é nos submeter. O que nós temos que fazer, Pai, é nos render em adoração, Jesus. Pai, obrigado porque hoje o Senhor nos revelou mais uma vez quem nós somos. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, Jesus. Não é o que falaram a respeito de nós, não é o que o nosso passado, os nossos traumas, nada disso. Nós somos o que o Senhor diz que nós somos, Pai. Oh Pai, nós somos povo de propriedade exclusiva. Deus, que nós possamos entender de uma vez por todas que o Senhor não nos divide, que o Senhor, Pai, nos tem nas Tuas mãos. E o Senhor diz: das palmas das minhas mãos ninguém vos arrebatará, eu vos dou a vida eterna. Deus, que isso seja algo concreto dos corações, que isso seja algo concreto nas mentes, Jesus. Que isso seja, Pai, aquilo que vai fazer com que nós venhamos a reinar em vida através de Cristo. Porque está escrito: os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida através de Cristo. Jesus, nós queremos sair daqui nessa manhã, Pai, mais convictos. Talvez hoje o Senhor não nos disse algo novo,
Para alguns o Senhor não disse uma palavra nova, uma revelação nova, mas muitas vezes, assim como o Senhor fez com Abraão, o Senhor só está aparecendo para trazer mais convicção naquilo que o Senhor já havia dito. Para aqueles que talvez estavam titubeando, Pai, na identidade, para aqueles que estavam titubeando, Pai, na sua real identidade, no seu chamado, Pai, eu creio, Jesus, que hoje o Senhor vem para dar mais convicção de que é por graça, de que o Senhor nos chamou, Pai, segundo a sua santa vocação. Oh, Pai, nós podemos declarar que nós somos tudo que a Bíblia diz que nós somos. Pai, nós podemos dizer que somos perdoados, que somos escolhidos, podemos dizer que o Senhor é por nós, por isso quem será contra nós? Nós somos o que Tu dizes que nós somos. Oh, Pai, nós somos o que Tua palavra diz. O Senhor está se revelando, o Senhor está se revelando, Jesus. Ei, Deus, obrigado por tão grande revelação. Obrigado, Pai, por tão grande salvação, Jesus. Vamos, igreja, escolhido, perdoado. Eu sou quem diz que eu sou. declare com fé. Ele foi até o fim. Eu sou escolhido, perdoado. eu sou Quem dizes que eu sou. Tu és por mim. Até o fim. Eu sou escolhido, perdoado. obrigado, Jesus. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu creio. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes Eu sou, que eu sou. diga mais uma vez, escolhido, perdoado. Eu sou quem diz, não é o que falam, não é o que os homens dizem, é o que Ele diz, é o que Ele fez. Eu sou escolhido, Perdoado. eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou. Quem Deus liberta. Declare, livre enfim. Será. Diga, sou filho. De Deus. Sim, eu sou. Em tua Casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de. Se eu sou quem Deus libertar, quem Deus liberta. nós já fomos libertos. Será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Ei, em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu. Levante suas mãos para terminar. Vamos num coro dizer isso. Quem Deus liberta. Sim, eu sou. Em tua casa, Jesus. Oh, Pai, Há lugar pra mim. sou filho de Deus. Sim, eu sou.
Você pode começar a dizer: obrigado, Jesus, por mais uma manhã. Obrigado, Jesus, porque o Senhor se revelou a mim. Obrigado, Jesus, porque eu saio daqui com meu espírito cheio. Obrigado, Jesus, porque eu saio daqui plenamente convicto de que o Senhor está fazendo uma grande obra. Obrigado, Jesus, que nós saímos daqui com mais certeza do que para que o Senhor nos criou, Jesus. O Senhor diz: ide e deis frutos. O Senhor nos chamou para boas obras, que diz que foram preparadas de antemão. Nós queremos sair daqui declarando, Pai, que nós andaremos nas tuas boas obras. Ninguém tem o poder de invalidar o que o céu já diz sobre nós. Nós oramos dizendo: que se cumpra aqui na terra a tua vontade, como ela é mantida e cumprida no céu. Que se cumpra em nós, Deus, porque nós somos o que o Senhor diz: escolhidos, somos perdoados, nós somos. Ei, diga mais uma vez: escolhido, perdoado. Eu sou quem diz que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. mais uma vez, diga: eu sou escolhido. Perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Diga: Eu sou quem dizes que eu sou. se você sabe quem você é, dá um brado de vitória a Jesus. Uou! Quem é você? A próxima vez que alguém perguntar quem é você de verdade, você vai ter muita coisa para falar. E se você aguenta mais 30 segundos, estenda sua mão na direção do altar. Eu declaro que a paz de Deus, que excede o entendimento, guardará o seu coração, guardará sua mente em Cristo Jesus. E aqueles que sabem quem são em Cristo, digam: glória a Deus. Bom dia a todos, ótima semana, até amanhã, culto de oração. Abraça quem está do seu lado e diga: nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Graça e paz, igreja, bom dia.